Imagine por um instante que tudo aquilo que você já viu, tocou ou imaginou, cada estrela no céu, cada galáxia distante, cada átomo do seu corpo, seja apenas uma pequena ilha cercada por um oceano infinito de desconhecimento. Cada vez que aprendemos algo novo, é como se lançássemos uma ponte para explorar um pouco mais desse oceano. Mas o horizonte continua se afastando. Por mais que avancemos, sempre haverá algo que permanece invisível, inalcançável. E aqui vai a primeira pergunta. Será que algum dia poderemos alcançar todo o horizonte do conhecimento, ou ele está feito para sempre para nos desafiar? Essa é a condição humana diante do conhecimento. Uma pergunta que atravessa séculos, culturas e disciplinas. Talvez seja também a mais importante, até onde a ciência consegue ir. A ciência é, sem dúvida, uma das maiores conquistas da humanidade. Ela nos permitiu entender a estrutura da matéria, reconstruir a história do universo, curar doenças antes incuráveis, prever eclipses com precisão e criar tecnologias que, há poucas gerações, pareceriam mágicas. Com a ciência, enviamos sondas a Saturno, exploramos asteroides distantes, manipulamos o DNA de organismos vivos e construímos computadores capazes de simular partes do funcionamento do cérebro humano. Mas, apesar de todo esse poder, a ciência não promete respostas para tudo. Ela é poderosa, mas não infinita. Funciona de acordo com regras e métodos, e esses métodos têm limites claros. Porque a ciência não é uma caixa de respostas prontas. Ela não é uma bússola que aponta para o sentido da vida, nem um oráculo que revela todos os mistérios do universo. Ela é, antes de tudo, um método. E todo método, por mais sofisticado que seja, tem limites. A ciência se propõe a explicar como o mundo funciona, não necessariamente porque ele existe. Ela depende de observação, experimentação, repetição, modelagem matemática e, acima de tudo, da possibilidade de erro. Para algo ser científico, precisa ser testável, mensurável e passível de refutação. E aqui surge outra pergunta inevitável: e se existirem partes do universo que nunca conseguiremos testar ou observar? Karl Popper, filósofo da ciência, deixou isso muito claro. Uma teoria é científica justamente porque pode estar errada. A ciência não entrega certezas absolutas. Ela entrega aproximações cada vez melhores da realidade. Cada teoria funciona como um mapa, nos ajuda a navegar, mas nunca mostra todo o território. E então vem o grande desafio: e se o território for infinito? Nossa observação é limitada por múltiplos fatores. Dependemos da luz para enxergar o universo, e a luz viaja a uma velocidade finita. Isso significa que, quanto mais distante está um objeto, mais antiga é a informação que recebemos sobre ele. Dependemos de instrumentos que têm limites de precisão. E, finalmente, dependemos da matemática, que também possui fronteiras próprias. No início do século XX, Kurt Gödel demonstrou que até sistemas matemáticos muito rigorosos possuem verdades que não podem ser provadas dentro de si mesmos. Ou seja, mesmo na matemática, existe algo que nunca podemos alcançar. Então, por que seria diferente com a ciência, que tenta explicar um universo infinitamente maior e mais complexo? A ciência não revela a coisa em si, como Kant dizia. Ela revela o que podemos observar e entender. Isso fica ainda mais claro quando pensamos na cosmologia. Quando perguntamos o que existia antes do Big Bang, estamos tentando usar o conceito de antes em algo que não tem tempo. O Big Bang não foi uma explosão dentro do espaço.
foi a expansão do próprio espaço-tempo. Perguntar o que veio antes é como perguntar o que existe ao norte do Polo Norte. Nossa pergunta simplesmente não se aplica, porque as noções de antes e depois dependem de tempo, e o tempo começou com o Big Bang. E então surge outra reflexão. Será que nossa mente consegue sequer formular algumas perguntas sobre a realidade? Existem teorias que tentam ir além do Big Bang, universos cíclicos, flutuações quânticas primordiais, o multiverso. São ideias fascinantes, matematicamente consistentes, mas ainda não comprovadas. Vivem na fronteira entre ciência e especulação. Aqui já sentimos o ponto onde a ciência encontra a filosofia. Algumas perguntas nos levam a hipóteses que não podem ser testadas com os instrumentos atuais, mas que desafiam nossa compreensão. Isso nos ensina algo essencial. Nem toda pergunta profunda é necessariamente científica. A ciência consegue explicar desde a primeira fração de segundo após o Big Bang até a formação de estrelas e galáxias, o surgimento de planetas e a vida como a conhecemos. Mas perguntas como por que existem leis da física, ou por que há algo em vez de nada, entram em outro território, o da filosofia, da metafísica. Leibniz já se perguntava isso no século XVII, e mais de 300 anos depois seguimos sem uma resposta definitiva. Outro limite fascinante surge quando falamos do universo observável. O universo que podemos ver é apenas a região da qual a luz teve tempo de chegar até nós desde o início da expansão. Tudo além disso pode existir, talvez infinitamente, mas está fora do nosso alcance. Então a pergunta é: se algo nunca pode ser observado, podemos conhecê-lo de fato? A ciência precisa de evidência. Sem evidência, não há teste. Sem teste, não há método científico. Isso não nega a existência do que está além. Apenas nos lembra que o conhecimento tem limites claros. E esses limites não são só externos, são também internos. Nossa mente evoluiu para sobreviver em um mundo de caça e perigo, não para compreender a totalidade do cosmos. Partículas que são ondas, espaço que se curva, tempo que desacelera, muitos desses conceitos são contraintuitivos. Pode haver verdade sobre o universo que nossa mente simplesmente não consegue compreender. Thomas Nagel, filósofo da mente, perguntou certa vez: como é ser um morcego? Uma experiência inacessível não por falta de dados, mas por limitações da consciência humana. Da mesma forma, pode haver aspectos do universo que nunca conseguiremos experimentar ou compreender plenamente. Mesmo assim, isso não tira valor da ciência. Ela funciona dentro do que podemos medir e observar, e nos oferece modelos cada vez melhores da realidade. Newton não estava errado, ele estava incompleto. A relatividade não destruiu a física clássica, ela expandiu o entendimento. A cada nova teoria, a ciência corrige, amplia e refina nossa compreensão do universo. E aqui precisamos de uma transição importante. Se até a matemática e o próprio universo impõem limites, como navegar entre certeza e dúvida? A resposta está na consciência de nossos limites. O conhecimento e o limite caminham juntos. Cada resposta da ciência revela novas fronteiras. Cada fronteira nos lembra que sempre haverá algo desconhecido. Quanto mais entendemos o universo, mais percebemos o quanto ignoramos. É paradoxal, mas também libertador. A ciência não vai responder tudo, mas nos ensina a fazer melhores perguntas, a entender até onde podemos chegar e a lidar com o desconhecido de forma consciente. E então a pergunta final é clara e pessoal. Diante de tudo que não podemos saber, como escolhemos explorar o que já podemos compreender?
Cada pequena descoberta, cada nova pergunta que você faz, é uma ponte sobre o oceano do desconhecido. O conhecimento não é uma linha reta rumo à verdade absoluta. É uma jornada feita de perguntas, experimentos e reflexões. É nesse movimento constante, entre o que sabemos e o que não sabemos, que encontramos a verdadeira aventura intelectual. E se você chegou até aqui, lembre-se, a curiosidade é o que nos move, a dúvida é o que nos mantém alertas, e a consciência de nossos limites é o que torna o aprendizado verdadeiro. Explorar o conhecimento é navegar sem mapa, mas cada pergunta é uma bússola que nos guia. E é nesse movimento, entre certeza e dúvida, que se encontra a verdadeira descoberta. Obrigado por acompanhar até aqui e por se permitir pensar além do que é óbvio. Nem a ciência nem a filosofia têm todas as respostas, mas juntas nos mostram como perguntar melhor, como explorar e como lidar com o desconhecido. Cada ponte que você constrói sobre o oceano do desconhecido é uma vitória da mente humana. Nos vemos na próxima jornada de exploração.